Salve, salve galera, Guja Piaçu na área, e nesse conteúdo faixa preta de hoje a gente vai falar sobre análise do delta. Olhar para o delta e ele vai te falar muito sobre a função. Você sabe muito bem que o delta é nada mais do que b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse é o delta da nossa função. O delta pode ser um número positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Já te antecipo, se o delta for positivo, a gente vai ter as raízes x1 e x2, raízes diferentes. E ambas raízes reais, tudo bem? Se o delta for positivo, as raízes são diferentes e reais. Agora, se o delta for zero, as raízes são iguais. x1 e x2 vão ser iguais. E raízes reais também, isso vai acontecer. Agora, se o delta for negativo, as raízes vão ser diferentes. Ó, x1 é diferente de x2 e são raízes imaginárias. São raízes imaginárias. No primeiro caso, quando as raízes são distintas, a parábola toca o eixo x em 2 pontos. No segundo caso, quando o delta for zero, as raízes são iguais, a parábola toca o eixo x em 1 ponto. E no terceiro caso, quando o delta for negativa, a parábola não toca o eixo x. Perceba que eu fiz duas colunas. Na primeira coluna, o a é maior que zero, ou seja, a parábola vai ser voltada com a concavidade voltada para cima. Na segunda coluna, o a é negativo, ou seja, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Então vamos lá. Primeiro, a positivo e raízes distintas. Eu vou fazer uma parábola assim, ó. O a positivo e raízes distintas. Ou seja, toca em 2 pontos. Toca o eixo x em uma raiz, x1, e em outra raiz, o x2. Tudo bem? Agora, se o a for menor que zero e as raízes distintas, ó, a nossa parábola, o comportamento dela com cavidade voltada para baixo, e a gente tem aqui, ó, x1 e x2 distintos, tudo bem? Raízes distintas, delta maior que zero. Agora, se o delta for igual a zero, parábola tangente. Se o a for positivo, a nossa parábola vai ser assim, ó, ela vai tangenciar, vamos arrumar aqui, ó, ela tangencia o eixo x. Olha só, a gente tem quem? A gente tem esse ponto aqui, ó, x1 que é igual a x2, perfeito? Com cavidade voltada para cima. Neste caso, o vértice da parábola está em cima do eixo x. O y do vértice é zero. E as raízes são iguais ao x do vértice. Perfeito? E neste caso, eu repito, o y do vértice é igual a zero. E se a concavidade for voltada para baixo, como é que vai ficar com parábola tangente? Ela fica assim, ó. Opa, vamos arrumar aqui, ó. Vamos deixar ela tangencia assim. Deixa eu deixar ela bem tangente ali. Pronto, ela tangencia. Olha só, concavidade voltada para baixo. Esse ponto aqui, ele é o x1, que é igual ao x2, que é igual ao x do vértice. E o y do vértice é zero. Sempre que o delta for zero, o y do vértice dá zero. Afinal de contas, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Perfeito, galera? E se o delta for negativo? Se o delta for negativo, a parábola não toca o eixo x, ó, no primeiro caso e no segundo caso, com a concavidade voltada para cima ou para baixo, não há ponto de toque com o eixo x. A primeira parábola é chamada de parábola secante. Ela é secante ao eixo x, porque ela toca em 2 pontos. A segunda parábola é a parábola tangente ao eixo x. Ela tangencia o eixo x. E a terceira parábola, quando o delta é negativo, ela é uma parábola externa ao eixo x. Externa ao eixo x, porque ela não toca esse eixo. As raízes são imaginárias. Eu agradeço a tua atenção, nos vemos na próxima. Valeu, galera!